Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos. Bem-vindos a essa aula demonstrativa da Escola de Negócios de Rotterdam. Eu entendo que é bem cedo aí no Brasil, aqui é por volta do meio-dia, e eu falarei hoje sobre o curso que eu leciono e darei uma amostra de um dos tópicos que nós vamos ensinar no curso. Então nós começaremos hoje com uma introdução do meu curso, que é chamado de desenvolvimento pessoal. E nós vamos continuar e falar sobre inteligência emocional, que é um dos tópicos desse curso. Então, como eu disse, a introdução, né? E falaremos sobre inteligência emocional. E falaremos de algumas áreas da inteligência emocional. Então, primeiro nós diremos algumas coisas sobre o início e o que é, na verdade. E aí falaremos falaremos um pouco de crítica como um conceito. E falaremos também das implicações que a inteligência emocional traz no local de trabalho. Então, para começar com os objetivos e com os propósitos da inteligência emocional, no começo do curso, você começa com um input, e o input vem de várias formas. Primeiro com o conteúdo, e depois da leitura, das classes, e em adição a essa, e é o que talvez fará um pouco diferente de um curso que você tem, você também fará uma série de autoavaliações. E as autoavaliações, junto com o retorno das outras pessoas que te conhecem, te dará o input para o curso. O elemento central que é relacionado, que você obtém desse curso, não é o input que você obtém, mas o que você coloca. Então não é a expectativa não é de que você lê, mas uma série de pensamentos, né, de analítico, de análise. Então, essa série de testes, o que isso significa para você? Você concorda, você discorda? Então, quando você tem o retorno de outros, você se reconhece nesse feedback. E quando você lê coisas num livro, você também identifica coisas sobre você e como você pode usar isso. Então, há dois resultados primários, né? O primeiro deles é ciência, ou seja, autociência. Então, um verdadeiro entendimento de você, de conhecimento sobre você, suas forças, suas fraquezas e o que você pode desenvolver. Em adição a isso, né, tendo conhecimento de você mesmo, você tem a capacidade de entender outras coisas. Então, essa reflexão sobre você pode trazer você, né, a entender outras pessoas. E o segundo resultado do curso, outcome, é o desenvolvimento. Então, você usará o input que você obtém, né, o conhecimento que você, a consciência que você tem, para você descobrir quais áreas você deve dar atenção. Então, você saberá, essas são as minhas forças, e posso dar atenção às minhas forças, e também você perceberá também áreas que são mais fracas no seu trabalho, e que você, né, perceberá que, poxa, eu tenho que melhorar nessas áreas para ser mais efetivo. Então, desenvolvimento é uma coisa que acontece durante o curso e facilita você a desenvolver com exercícios, em sala de aula, etc. Então, em segundo lugar, falando sobre o curso, falarei um pouco de conteúdo. Nós identificamos a gama mais ampla, então esse curso, né, talvez
Então, primeiramente, comunicação e inteligência emocional é um dos tópicos que falaremos nesse curso. Então, você vê que o nome do curso é desenvolvimento pessoal, né? Das suas habilidades, né? Das habilidades de empreendedorismo. Elas são relacionadas né? Do jeito que você se relaciona com as outras pessoas, né? Então, os aspectos que você aprende aqui e sobre você mesmo. Então, segundamente, né, em segundo lugar, trabalharemos também o gerenciamento de conflitos, né, a gestão de conflitos. Então, isso também é relacionado com a inteligência emocional. Outro tópico, né, que será parte do curso, será o gerenciamento de tempo e estresse. E é claro que esse é um tópico muito importante nos dias de hoje. Temos muita demanda, né, do nosso tempo e estamos sendo bombardeados de várias perspectivas, né, como a tecnologia aumenta e os meios de comunicação, né, de interação. Então isso é um tópico de uma área que é extremamente essencial para ser efetivamente efetivo no mundo de hoje, né? Então outro tópico é solucionar problemas analítica e criativamente. Então isso é uma área chave que eu identifico numa série de fontes e num número de autoridades nos últimos anos, que é uma habilidade chave para as pessoas funcionarem no século atual. Né, criatividade está sendo cada vez mais solicitada, né, você ser hábil a analisar e criar novos jeitos de solucionar problemas. Né, times efetivos e trabalho em grupo. Acredito eu que muitos de vocês trabalham em grupos, em times, e eu percebo que isso é muito desafiador, né? Trabalhar com outras pessoas. Então, se você olhar em outros tópicos, eles também contribuem para esse, especificamente. E, finalmente, estipular objetivos individuais. Então, isso, né, de estipular objetivos individuais é algo paralelo que você trabalhará nesse curso. Então, haverá classes oferecidas nesses tópicos e, em adição a esses tópicos, você vai identificar as áreas que você precisa trabalhar, né? É uma das áreas relacionadas identificadas no curso, mas também pode ser algo que você diga, nossa, eu me conheço bem, né? Mas eu acho que eu sempre tive problema com algo que talvez seja um pouquinho diferente, que tem a ver com, por exemplo, trabalhar sob pressão. Então, isso também pode ser incluído nos seus próprios objetivos individuais, nesse processo. E esse processo vai seguir paralelamente com o curso relacionado a essas classes. Bom, vamos lá. Então, o próximo passo vai falar sobre a estrutura do curso, a estrutura do programa de desenvolvimento pessoal. Então, você terá blocos de classes que serão espalhadas serão mais delas no começo e depois elas serão espalhadas durante o curso. É algo que será aplicado e é informação que tem que ser praticada. Então, você terá tempo entre as classes para praticar e para ser capaz de utilizar no seu trabalho em casa, né, no seu trabalho, na sua individualidade. Então, porque isso tudo é relacionado a você como uma pessoa. Então, isso estará espalhado durante todo o programa do curso. Então, as classes serão interativas. E quanto mais nós pudermos fazer aqui nesse ambiente virtual, nós iremos interagir entre nós, né? Comigo, professor, e com os outros também, compartilhando ideias, compartilhando experiências, em específico, no seu trabalho, dos seus desafios.
E como eu disse antes, você também trabalhará nos seus objetivos individuais, né? Nos seus processos de objetivos individuais. E finalmente, e o que eu já devo ter dito antes, esse curso é muito prático. Então nós iniciaremos, né, com modelos, conceitos, teorias, mas ele não é focado num curso teórico acadêmico, ele é um curso prático, é para te ajudar a identificar habilidades que você tem que identificar para utilizar no seu serviço. Então nós usaremos um livro, e esse livro te dará uma base, né, uma fundação. Vou te mostrar o livro. Então esse livro, na verdade, não é a edição mais recente, mas eu vou obter a última versão. É chamado de Gerenciando as Habilidades. E nós trabalhamos de novo com modelos, conceitos, mas também com muitas atividades práticas e exercícios. Falaremos mais sobre esse livro mais adiante. Então eu gostaria de te perguntar agora se você tem perguntas sobre o que eu já falei, relacionado ao conteúdo do curso, a estrutura, os objetivos e os propósitos. Então, se você tem perguntas, por favor, mande-as, que nós vamos dar uma olhada nisso. Antes que nós mudamos a segunda parte, que é relacionada à inteligência emocional. Então, uma pergunta de Gilberto. E a pergunta é: a avaliação dos 360 temas do curso, tema de 60. Então, a avaliação será de um tema de 360 graus do curso. O que você, professora mestre, tem a nos dizer? Então, o curso será mais focado em você, né? Eu não sei, não entendi muito bem a sua pergunta. Não sei se você perguntou mais sobre uma coisa mais geral sobre o curso ou se é uma pergunta específica aqui da nossa aula de hoje. Então, se você puder clarificar um pouco a sua pergunta, eu agradeço. Vamos lá, mais uma pergunta. Mas talvez seja uma afirmação de Edgar. Uma abordagem holística, modelo, será eficaz ou apenas poesia? Bom, é um comentário interessante. Eu acho que nós tentaremos ter uma abordagem holística nesse curso, mas não só nesse curso, mas, né, interconectando-os com os outros cursos, né, as outras matérias nesse curso. Então, em adição com o que você fará aqui, né, de desenvolvimento pessoal, também haverá muitas oportunidades de conexão para você aplicar nas outras matérias desse curso. Então, nós espero que seja uma abordagem holística, assim. E eu acho que poesia, tá, quem sabe, né? Porque não pode ser os dois. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Tem uma pergunta de Moisés. Nesse aspecto, o curso se aproxima bastante de um curso de coaching executivo.
por favor, me desculpe se eu não falar seus nomes corretamente, eu farei o meu melhor. Então, em muitos aspectos, a resposta é que sim. Então, há elementos de coaching nesse curso que vai te ajudar nos seus objetivos individuais e na verdade, uma vasta gama de organizações que vão te ajudar nisso e tópicos nesse sentido. Então, muitos de vocês já tiveram esses tópicos antes em treinamentos, em workshops, e é por isso que talvez seria legal as pessoas aqui, né, trocarem experiências nisso, porque algumas pessoas já têm expertise nesse tipo de coisa e compartilhar isso com os outros estudantes será muito interessante também. Então, eu direi que sim, isso sim é bem parecido com um curso de coaching executivo, né, que estamos no contexto de negócios e temos que desenvolver nossas habilidades individuais. Vamos lá, então. Então, Gilberto melhorou a sua pergunta, vamos lá. Então, a avaliação 360 trata-se de quando nós solicitamos feedback aos nossos parceiros de time, nos níveis abaixo e acima. Então, esse curso, na verdade, você perguntará, sim, o feedback das pessoas que participam do seu time. Então, você terá perguntas específicas a perguntá-los e eles refletirão, né, essas perguntas, né, em uma gama específica de habilidades e você, na verdade, primeiro vai fazer essa autoavaliação e depois você vai poder comparar as suas perspectivas com as das outras pessoas. Então vamos lá, eu tenho uma outra pergunta e esse vai um pouco fora do que eu dessa visão geral do curso. Então é de Gustavo Janaldes. Como programação neurologística ajuda com a compreensão do comportamento pessoal e os colegas de trabalho? Será que o programa apresenta esta abordagem? Então não foi construído no momento para ser incluído ELP, mas isso não quer dizer que nós não podemos incluir isso no curso, se é algo que seja interessante para um número de colegas de classe aqui nesse curso. E eu acho que os benefícios desse tipo de curso é por isso que temos flexibilidade, né? Então, no contexto dos nossos objetivos, eu posso ser flexível, né? Endereçando áreas de interesse que nós podemos falar juntos ao longo do curso. Então, eu vejo aqui que temos o tempo está passando, então eu tenho que continuar e talvez no final, se tiver tempo, talvez após essa palestra eu possa responder a outras perguntas que eu tenho sobre a estrutura do curso, enfim. Então eu quero falar hoje sobre o nosso tópico principal de hoje. Isso tem a ver com inteligência emocional. Então é útil para mim, antes de começarmos, vamos defini-la. Então, definindo o conceito de inteligência emocional, há muitos, mas esse é um dos que eu acho que é bastante claro e, né, direto ao ponto, né? Então vamos lá. Habilidade em reconhecer as emoções próprias e de outras pessoas e usar a informação emocional para guiar o pensamento e comportamento. Então, né, tendo esse conceito em mente, eu me pergunto se você pode responder agora a esta pergunta. Quantos de vocês estão familiarizados com esse conceito de inteligência emocional? E se você pode dizer se um pouquinho sobre isso, médio, muito sobre esse conhecimento de inteligência emocional. Então, se eu puder responder a resposta agora, nós podemos mover adiante.
Então é uma pergunta de Harold, de Lilian. Eu gostaria de saber se o curso falar sobre inteligência emocional ou gostaria de saber se a palestra falar sobre a inteligência emocional ou será apenas propaganda e tira dúvidas do curso. Bom, eu, na verdade, quero falar sobre inteligência emocional, quero te mostrar um pouco do conceito, falar um pouco da história do curso. Não sei se isso responde a sua pergunta. Né? Essa é uma palestra demonstrativa, mas é do que veremos aqui no nosso curso e ao longo do curso. Por favor, me fale se isso responde a sua pergunta. Então espero que você esteja respondendo sobre o seu nível de conhecimento, né? Respondendo a minha pergunta. Então eu gostaria de ter um pouco de conhecimento sobre vocês para continuar aqui nosso curso. Então, por favor, respondam. Bom, vamos lá. Então tem um comentário aqui não da coisa toda, mas em lidar em termos negociais. Bom, diria que a maior parte do tempo nós estamos lidando com nossas emoções e de outros. É verdade. É o que veremos aqui. Então outra pessoa de Cláudio diz que tem um bom nível. Então, vamos lá, vamos adiante. Definimos a inteligência emocional. Pergunta se sabemos sobre isso profundamente. E agora diremos como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. Então, alguns disseram que tem nível básico, outros dizem que tem um bom nível. Então, bem, eu incluí algumas coisas básicas, mas também podemos ver algumas coisas de aplicação prática disso. Então, vejo que tem uma bela variação, né, de nível. Então, vamos ver do básico. E vamos ter em mente que temos um tempo bem curto hoje. E hoje será mais rápido, mas quero dizer que durante o curso veremos profundamente isso. Então vamos lá, sobre a história. Dr. Howard Gardner, da Universidade de Harvard. Ele é que criou esse conceito de inteligências múltiplas. Então esse é um conceito que basicamente diz que a adição, né, da inteligência tradicional que nós medimos atualmente, né, da inteligência cognitiva, também temos outros tipos de inteligência que também são parte dos indivíduos, né, das forças, fraquezas e dos indivíduos. Então, algumas delas tem aqui nesses slides, na página 27. Isso inclui inteligência linguística, tem a ver com
inteligência também relacionada à lógica e à matemática. Tem inteligência musical, espacial. E tem duas inteligências que ele identificou que formam a base de inteligência emocional. E se você olhar ali às 7 horas no slide, tem a inteligência intrapessoal, né? Que tem a ver com como você entende você mesmo. E tem a interpessoal, né? Como você entende os outros. Então, eu acredito que esse foi o ponto de início. Isso foi na década de 80, né? Em 83, quando ele primeiramente identificou e veio com esse conceito de inteligência múltipla. Então, deste ponto, nós passamos a começar a ouvir sobre inteligência emocional. Veja aqui outro comentário que veio. Então, a inteligência emocional perpassa por diversos processos de relacionamento, desde a gestão de conflitos ao conhecimento para feedbacks e outros, com certeza. Então, a inteligência emocional, né, tá sempre relacionada com outras pessoas de várias formas. Então, é verdade, isso é verdade sim, o que você disse. Então, vamos voltar e falar um pouco sobre os modelos. E tem alguns tipos, né, de modelos. Isso tem sido muito popular, né, nos últimos anos e as pessoas falam muito sobre isso, leem muito e tem muitos níveis de ver como isso funciona, né? Tem a abordagem acadêmica e tem uma abordagem mais popular de como entender a inteligência emocional. Então, Saloveri e Meyer propuseram um modelo de habilidade para a inteligência emocional. E isso é muito acadêmico, né? Fundamentado muito academicamente. E eles falam sobre isso ser uma habilidade de processar informação e usar isso para navegar no ambiente social. E isso é identificado por eles como um tipo de inteligência. Então, vamos mover nos modelos, né, dos tipos diferentes de modelo. O segundo modelo é o modelo por característica, por Petrides. Ele diz sobre a autopercepção de habilidades emocionais e é medida através de um autorretrato. E esse é relacionado à personalidade. Então, esse é uma outra perspectiva, um outro olhar sobre inteligência emocional. E esse é relacionado à personalidade. Né? Personalidade, qual é a sua personalidade, o que a sua personalidade diz e como você se relaciona aos outros. O último modelo é um modelo misto, por Daniel Goleman. Tem uma outra pergunta, mas primeiro vamos ver isso. O último modelo é um modelo misto, né? E eu acho que esse é o mais popular, é o que mais vemos mais popularmente, e esse, né, do Daniel Goleman. Todos esses modelos vieram na década de 90. Então, Meyer começou em 91 com o seu primeiro conceito, né? Daniel Goleman veio em 95. E esse cara que fez a inteligência emocional popular, ele escreveu livros que falam, né, das implicações no local de trabalho. Ele escreveu uma série de livros falando muito sobre o conceito de inteligência emocional e particularmente como utilizá-la em negócios. Então ele fala de um modelo misto, uma combinação dessa habilidade, né, e também característica. Então ele diz que é uma combinação de ambos, habilidade e características de inteligência emocional. Define inteligência emocional como uma gama de habilidades e características. Então, vamos ver agora, nosso próximo slide. Bom, vamos lá, tem uma série de perguntas. Então, há dois níveis de inteligência emocional, a competência pessoal e a competência social.
A pessoal é autoconsciência e autogerenciamento. Como eu gerencio as minhas reações, minhas emoções. Então, o segundo aspecto, né, a competência social, é como você entende os outros. Consciência social. Você é simpático com os outros, você compreende o comportamento deles e há então a gestão de relacionamentos. Como você responde de acordo com a consciência de você mesmo, deles, quais são os jeitos que você pode reagir, tendo alguma reação positiva e construindo relacionamentos bons. Então vamos lá, mais uma pergunta. Uma pergunta, comentário de Tiago de Souza Mota. Meu conhecimento é intermediário em evolução. E continua, estou passando por um processo de coaching e PNL. Então, o PNL é algo que nós usamos no processo de autoconhecimento, né, desse curso. E temos uma versão disso, sim. Então, no começo nós focamos bastante em autoconhecimento, consciência. Então, primeiro você tem que ter essa consciência de você mesmo para depois ter esse retorno dos outros. Então, o primeiro aspecto de inteligência emocional é crucial em ser o autoconhecimento seu para depois vermos os outros. Então, o PNL é algo, né, um inventório sobre você mesmo. Então, é algo que pode ser usado, né, no input para conhecer você mesmo. Mas é também utilizado para entender os outros e contribuir em ser num jeito para você responder de um jeito mais emocional, para reconhecer e esse sou eu lido desse jeito e tenho outra personalidade, então como eu posso construir algo para interagir melhor, né? Então, esse tipo de curso que você está atendendo é bastante contributivo para o nosso curso aqui, nesse processo em si. Então, eu gostaria de dar alguns exemplos agora desses dois aspectos de inteligência emocional e para pensar em cada um deles, né, em quadrantes, né, inteligência pessoal, né, como que é isso na vida real. Então, autoconsciência. Então, tem um exemplo que você pode considerar. Por exemplo, alguém está trabalhando 14 horas por dia e estão fazendo isso por algum tempo, né? 2 semanas, 3 semanas, trabalhando no projeto, o trabalho, sei lá, é uma coisa comum, uma coisa, um número de horas normal que ele trabalha no serviço. Então, essa pessoa está trabalhando várias horas. E, né, fora dali, a vida dele está prejudicada. Então, depois de 4 pessoas, a pessoa não pode sair da cama, né? Então, se você considerar os processos que isso está relacionado à inteligência emocional, se você vê os aspectos relacionados à carência, então, se essa pessoa está sendo pressionada, né, está sendo empurrada para o limite de sua capacidade, então você reconhecendo que eles estão sendo jogados para um lugar que eles não podem mais continuar, então isso é autoconhecimento, é autoconsciência. Então isso é legal, você perceber que eles estão indo por esse caminho, que eles vão quebrar, né? Então isso é legal para mostrar um caso de uma pessoa que não tem autoconsciência. Agora, um outro exemplo é uma pessoa que tem autoconsciência, ela percebe, mas ela continua fazendo isso
sabendo das consequências e mesmo assim continua, né? Continua nesse ritmo, ignorando os avisos, né, que vão surgindo, né, que ela não está indo muito bem. Então, isso também é relacionado ao aspecto de autogerenciamento. Eu gostaria de dar um outro exemplo de autogerenciamento. Então, imagine que você está numa reunião. Eu vou dar um exemplo muito bom. Eu trabalho com uma mulher que era uma gerente, né? E quando ela estava muito frustrada e nervosa, ela gritava. E ela não só gritaria, mas ela também iniciaria a falar, dar comentários que ia diminuir o seu serviço. E ela não falava só para ela mesma, mas para todo mundo. Então, você pode imaginar isso. Isso não era um ambiente muito bom. As pessoas não se sentiam felizes com ela, não se sentiam confortáveis com ela. Eles, por isso, não eram tão motivados a trabalhar para ela. E ela era basicamente não era respeitada pelo seu time. Então ela não era consciente, né, sobre o impacto do seu comportamento tinha sobre seus colegas e no local de trabalho. Então eu me pergunto se algum de vocês podem vir com um exemplo de consciência social, ou uma pessoa que tenha essa carência, né? Algo que mostre o entendimento disso e o impacto que isso traz, né? Então tem um comentário de Lidiane. Acredito que a inteligência emocional vai sendo adquirida com autoconhecimento. Eu já fiz um curso de coach que me ajudou bastante nesta compreensão. E sim, algo de coaching sempre inicia, né, focado em você. E é algo que sempre nós podemos de inteligência emocional, né, podemos sempre desenvolver e é algo que nós podemos desenvolver durante o tempo, com prática, com exercícios. Então é algo que pode ser desenvolvido e é algo que veremos muito durante o curso. Quais os jeitos que nós podemos desenvolver a inteligência emocional? Como podemos praticar? E é claro, começar com você mesmo é a parte mais importante. Bom, vamos lá. Tem outro comentário, né? Então, de acordo com... Então, essa pergunta é muito desafiadora, porque, né, estamos sempre em crise, ou que seja uma crise pessoal ou uma crise, né, em que estamos. Então, nós ignoramos um pouco, né, dessa inteligência emocional, né? Então, quando você está muito ocupado, qual é a primeira coisa que você corta? Pô, é ir na academia ou as coisas que você gosta de fazer, que são boas para sua saúde, mas que você pensa que, eu não preciso disso porque as outras coisas são mais importantes. Então, se a organização valoriza a importância dos empregados, né, tomarem conta deles mesmos, né, de se desenvolverem, de evoluírem. Então, isso é uma atitude da empresa. É algo que você pode, na verdade, desenvolver da base para cima. Mas
mas eu acho que talvez funcione melhor se fosse de cima para baixo, né? Que você pudesse criar uma expectativa de que as pessoas possam se desenvolver e evoluir, né? Então, dando tempo a elas, né, para considerar isso. Então, quer dizer que no final, que há muitas pesquisas que as pessoas trabalham de acordo com seus pontos fortes, né? Então, que elas podem fazer mais para as suas empresas. Então, e isso vem com o autoconhecimento delas. Então, na verdade, para a empresa isso é um ativo muito importante, né? Trabalhar isso. Então, um exemplo de ciência, né? Social. Então, crítica em público é do seu parceiro. Então, é verdade. Um comentário sobre isso. Então, isso é algo que nós temos que ter em mente. Então, há muita influência em cultura, o que é apropriado e o que não é apropriado né, em determinadas culturas. Então, é algo que nós também veremos nesse curso, né? Como as pessoas se relacionam e como isso é diferente, né, de país para país. Então, e aí veremos como que é o jeito certo de vir com a inteligência emocional, né? Então, vamos lá, crítica em público. Então, é algo que você mostra que não é sensível a outra pessoa e como a pessoa reage. Então, vamos lá. A inteligência emocional em uma esfera multicultural. E, pô, isso é bastante desafiador, né? Há diferentes normas do que é apropriado e necessita muita comunicação para dar certo. Eu já vi isso, funciona. Eu já vi que funciona em grupos de estudantes que montamos times multiculturais aqui e eles são capazes de ser inteligentes emocionalmente em grupo. E isso é legal porque eles acabam criando essa sensibilidade para entender um outro, né? Como você age, como os outros reagem. Outro comentário de Adriana. Nós temos exatamente um exemplo. Ela trabalha muito bem sozinha, mas com os outros terrivelmente. Infelizmente, nem todo mundo consegue ser produtivo num ambiente em grupo. De Lidiane, eles não conseguem mostrar as oportunidades de evolução, sempre falam alto e tendem a diminuir o trabalho do outro, chamam-os de incompetente. Então, isso impacta as áreas, né, de consciência social e autoconsciência, né? E essa forma de agir impacta em jeitos muito negativos. Então vamos lá. Vem um comentário de um gestor: as pessoas são geridas por mim pelo medo. Essa forma de gestão pode se aplicar ao desenvolvimento dessa inteligência emocional por parte desse gerente? Bom, você vê muitos gerentes que têm essa abordagem e muitos dizem, eles são bem-sucedidos porque eles estão em empresas que ganham muito dinheiro, mas sempre que eu penso sobre isso nossa, seria tão melhor se eles tiverem um outro tipo de abordagem, se eles pudessem se conectar com seus empregados num jeito que ele mostrasse respeito, e isso motivaria os empregados por interesse ao invés de medo. Bom, infelizmente eu vou mudar um pouco das perguntas para a minha aula, e esse é muito legal, né, para ver essa interação nas nossas aulas, mas eu preciso um pouco mais de tempo, porque o relógio está passando. Então vamos ver um pouco outros mais tópicos e os assuntos relacionados ao tópico. Então eu vejo que eu tenho mais uma pergunta importante aqui para eu dar uma olhada. Por favor, existe alguma área específica onde a inteligência emocional pode ser aplicada com mais frequência? Isso é aplicado em tudo, a inteligência emocional é aplicada em tudo. Eu acredito que provavelmente onde você vê o efeito, na maior parte das vezes, é trabalhando em grupos, porque é mais complexo
E é lá que você trabalha com pessoas com necessidades diferentes. Então, você pode aplicar em vários lugares. Então, é claro, você pode aplicar em qualquer relacionamento interpessoal, né? Que seja relacionado na empresa, né? Pessoas que se direcionam a você, com o seu chefe, e pode ser aplicado na vida pessoal, mas eu acho que se torna mais complexo quando você trabalha em time, e nós vemos dinâmicas de quando pessoas são mais ou menos capazes de responder a inteligência emocional trabalhando em times. Bom, eu vou falar um pouco mais rapidamente agora, vamos ver, seguir adiante, vamos ver um pouco de críticas sobre inteligência emocional. Tem muitas pessoas que acreditam nesse conceito, e é um conceito muito novo, né, que veio de 1999, é um conceito que não é muito coeso em termos de definição, conceito, né, o que engloba. Então, alguns dizem que inteligência emocional não é um tipo de inteligência, é um argumento acadêmico, e muitas vezes consideramos um tipo de inteligência, mas do jeito que é apresentado é um jeito mais popular, não é de uma forma acurada, né? E esse termo é mal utilizado. Outros dizem que os conceitos não são baseados em pesquisa bem embasada. Então, muitos dizem que inteligência emocional é atribuída a 80% de sucesso, né? Às vezes que 80% das pessoas que bem-sucedidas utilizam isso, mas muitos dizem que não é em pesquisa bem embasada. Bom, por outro lado, de Daniel Goldman, uns dizem que não é necessariamente algo que precisa ser bem fundada, mas que significa de um contexto que você está do tipo de trabalho. Mas alguns outros que dizem que não é certo, não é certeza como a correlação entre alta inteligência emocional e alta performance está relacionada. Não, mas por outro lado, há muitos trabalhos que está dizendo o contrário, que não é muito bem relacionado. Então, para mim, a conclusão é que que uma definição de modelos. Então, perspectivas diferem em número de dimensões, incluindo definições e modelos de inteligência emocional. Entretanto, há um forte argumento entre a relação da IE e o desempenho eficiente do trabalho. Então, se analisarmos todas as pesquisas que têm sido feitas de diferentes modelos, de diferentes perspectivas, né, de todo gama de trabalho que tem sido feita hoje, né, nós vemos que, poxa, a balança ali tá mais em favor da inteligência emocional do que pro lado dos críticos. Então, mas, poxa, com certeza é um trabalho, é algo muito recente, é algo que precisa de mais estudo, sim, para suportar, para embasar, né, essa pesquisa, mas é algo que também precisa ser mais coeso na forma de avaliar essa inteligência emocional, mas é algo que vamos ver no nosso curso, né, para ter esse retorno das suas emoções, inteligência, estratégias para você desenvolver essa inteligência emocional, mas não há até agora um jeito para medir e para avaliar a inteligência emocional até hoje. Mas eu acho que há sim bastante prova para dizer que, poxa, é uma coisa boa, que vem para ajudar e para melhorar o ambiente de trabalho. Então, não sei se temos mais perguntas, mas vamos lá. As últimas perguntas, antes que eu venho aí para a segunda parte desse programa de hoje.
Então, vamos lá, Moisés. Como a inteligência emocional auxilia na gestão de conflitos, principalmente em situações em que interesses são opostos? Bom, isso é um pouco relacionado a habilidades de negociação. Eu acho que um elemento importante aqui é primeiro, se autoconhecer, conhecer você mesmo, suas perspectivas, o que é importante para você. E, em segundo lugar, realmente tentar entender a perspectiva do outro. O mais que você puder entender o outro, melhor você pode né, analisar qual o melhor jeito de ir para frente. Né? Conhecendo você e conhecendo a perspectiva do outro é a essência do que você precisa para ir adiante. Então, em termos de inteligência emocional, esse entendimento social, entendimento do outro e entendendo isso, né, usar isso como um guia, você vai trazer uma solução para o seu conflito. Quando a gente vem num conflito, a gente só olha para a gente e né, tentamos convencer o outro, tentemos persuadir, mas não temos muito tempo, não levamos muito tempo para entender o outro. E esse é algo que está sendo que é perdido nisso, né? Então, o Gustavo, de fato, os líderes que tive a pior inteligência emocional obrigou-me a melhorar a fim de entregar melhores resultados. Assim, a inteligência emocional deveria fazer a parte do programa básico de graduação, estudantes de ensino para a vida. O que quero dizer é inteligência emocional a partir do fundo para o topo e não o contrário? Sim, sim, eu concordo. Próxima pergunta. Temos que diferenciar a liderança da chefia. Os líderes trabalham junto com o seu time e serve de inspiração para a equipe atingir as metas da empresa? Sim. E é por isso que os líderes que dizem o tom da organização, das expectativas, como as pessoas interagem com umas com as outras e enormemente na empresa e as interações interpessoais. Cláudio, como medir a inteligência emocional de um gestor? Como eu mencionei alguns minutos atrás, tem várias ferramentas que podemos fazer para avaliar. Tem uma que é bem utilizada em negócios, é uma chamada de 2.0 inteligência emocional, é a que também usamos aqui para os nossos estudantes, é bem básica, não tem muitas perguntas, mas a minha experiência, utilizando em vários alunos, eles percebem que é bastante acurado em dar um retorno, né, para eles. E fala muito desses aspectos que dissemos hoje, dá uma pontuação e também dá um prognóstico do que você precisa melhorar. Estou chegando lá no final da minha aula. Eu adoraria continuar. E eu acho que mas é um tópico que a gente vai ter que melhorar muito lá para o futuro. E agora eu gostaria que você ficasse aqui para participar da segunda metade do curso de hoje. Muito obrigado por estar aqui hoje.